Bom dia, pessoal. Hoje vou falar um pouquinho a respeito de dois tipos de vasos aqui para vocês, que é o de plástico e o de cerâmica. Quais os cuidados que a gente deve ter para manter sempre um enraizamento saudável e a nossa orquídea se desenvolvendo bem. Olha esse primeiro exemplo que eu mostro aqui para vocês. Olha que enraizamento perfeito. Inclusive, ela já está pedindo aqui um vasinho maior. Ela está no vasinho plástico com furos, tá, gente? Super recomendo para você que você faça esses furinhos aqui na lateral do seu vaso, porque o vasinho plástico, ele esquenta mais, ele pode causar um abafamento no meio aí das raízes da sua orquídea. Por isso é super importante esses furos para passar uma certa ventilação, tá, gente? O substrato que eu uso é pedra brita, é caquinhos de telha, é isopor, é argila expandida. O esfagno eu coloco por cima para dar um pouquinho de umidade. Elas pegam chuva e na época de chuva eu não tenho problemas com apodrecimento de raiz usando esse tipo de substrato, tá, gente? Fica essa dica para você. Ao escolher o vasinho plástico, vocês já devem ficar cientes que, se o vasinho for todo fechado, a sua orquídea pode sofrer com falta de ventilação. Por isso que é super importante fazer os furos, como eu já falei. Olha esse exemplo de cultivo que dá muito certo, acoplado. Ela tá amarrada na madeira e acoplada dentro do vasinho plástico. Observa que o substrato aqui é o mesmo, tá? É pedra, é caquinhos. Essa daqui, a mesma coisa, a diferença é que essa daqui não tem furos na lateral. E se eu fosse fazer hoje esse replante, a primeira coisa que eu iria fazer é fazer os furos na lateral do meu vaso. Então, o vaso de plástico, ele vai segurar mais a umidade. Vocês têm que prestar atenção na hora da rega de vocês, para vocês não errarem. Não é um tipo de vaso que eu indicaria para um iniciante, porque o risco de você molhar demais, causar um excesso de umidade, a planta pode apodrecer as raízes, às vezes apodrece até o bulbo da orquídea, porque se o vaso não tá furado, pode causar o abafamento. Então, observa tudo isso para você não ter problema. Aqui no meu cultivo, vocês podem ver, ó, tem muitos vasinhos de cerâmica. Eu gosto demais de tronquinho, de cachepô de madeira. Vaso plástico eu tenho, como eu mostrei para vocês, mas é bem pouquinho, tá, gente? E agora eu vou mostrando aqui, ó, um pouquinho para vocês do cultivo no vasinho de barro. Se você mora numa região quente, igual a minha, eu sou de Rondônia, aqui esquenta demais. E o vasinho de barro, gente, um ponto positivo é que ele vai proporcionar um certo frescor para as raízes da minha orquídea, tá? Mas não confundam, pessoal, esse frescor com umidade ambiente, pelo contrário. O vasinho bebe água, ele chupa a umidade junto com a sua orquídea, fazendo com que ela seque também mais rápido. Outro ponto positivo, no vasinho de cerâmica, por ela secar mais rápido, é menos risco da sua orquídea pegar fungos, tá? Olha o enraizamento que bonito. Aqui eu tenho outra, ó, no vasinho de cerâmica também, com argila expandida, pedra brita. E esses dias eu tive que repor um pouquinho de esfagno por cima, por conta do clima que tá muito seco, tá, gente? Vocês têm que fazer essas observações. Nesse tipo de vasinho, é menos risco de você errar na sua rega, tá? Dificilmente você vai errar. Super recomendo para você que tá começando a cultivar um vasinho de cerâmica. Escolha também um cachepôzinho de madeira. Hoje, gente, o assunto não é cachepô, né? Mas para iniciantes é um ótimo tipo de vaso que vai te ajudar a não errar,
tá, pessoal? Mas olhando assim, de uma maneira geral, você pode usar esses 2 tipos de vaso, tendo essas observações, fazendo os furos no vaso plástico, usando o substrato certo e fazendo as regas adequadas. Aqui as minhas estão adaptadas para receber chuva, por isso que o meu substrato sempre vai ser esse substrato mais seco, para que na época de chuva eu não tenha problema. Olha que coisa linda esse enraizamento. Vou finalizando o vídeo por aqui. Quero desejar para você um ótimo dia. Fica com Deus e até a próxima.